Obrigado pelo convite, né? Agradeço a Clabin, em nome aqui da Mirelle, né, da Bruna, e de toda a direção aí da Clabin, né, desse projeto fantástico que é o Caiubi. A gente já está em algumas edições com vocês. Na última vez, eu não sei quem participou, né, que foi presencial, nós estávamos ali com um grupo fantástico de pessoas e trabalhamos a parte de poluição do solo, de ectoxicologia, como que esses organismos do solo se comportam na presença de substâncias, né, que podem vir a afetar, então, o desempenho dessa biota, né. E hoje, então, eu vou trabalhar um pouco do tema da biodiversidade, mas antes disso eu quero me apresentar. O meu nome é Osmar Clauberg Filho. Eu sou dos Clauber aí de Rio Antinha, Petrolândia, Alfredo Wagner, esse pessoal que eu ouvi falar que tem gente dessa região lá, né? Mas me criei em Florianópolis e sou professor na UDESC há 25 anos, atuando nessa parte de solos, e nós coordenamos um projeto também que é um desmembramento do solo na escola, que é o projeto Sustenta, onde nós também trabalhamos junto às escolas, mais com foco em meio ambiente e a parte de biodiversidade, fazendo o mesmo trabalho que a professora Letícia já destacou. Depois a gente comenta um pouco, tá bom? E eu vou agora, então, passar aqui a compartilhar com vocês o conteúdo da minha apresentação. Está carregando aqui. Não apareceu para nós ainda, professor. Está carregando aqui, para mim parece que está carregando. Vocês estão vendo agora? Está chegando. Apareceu. Apareceu a Margarida. Então, gente, é bom a gente rir um pouquinho juntos, né? Nesse tempo de isolamento e de pandemia aí. Vocês estão vendo essa paisagem bonita atrás de mim, né? A oportunidade que eu tive de estar na Escócia lá, essa é uma paisagem de lá, que eu gosto muito. A gente tem que botar essas coisas na nossa vida aí para diluindo, né, os efeitos da pandemia. Então, nós vamos falar hoje sobre solo e a sua biodiversidade e a importância dessa biodiversidade. E eu acho que nós precisamos realmente trazer isso para a escola, para o ensino básico, porque há um grande número de organismos no solo que a gente não vê, mas que são de extrema importância para a nossa vida, inclusive para o bem-estar humano, para a saúde, para a segurança alimentar e etc. Então, só lembrando que o solo é um recurso precioso, que, como a professora Letícia falou, nós podemos, digamos assim, estragá-lo, né? Degradá-lo, perder solo. Só para você ter uma ideia aí, né? Perdas de solo de 2,5 centímetros podem levar de 500 a 1.000 anos para serem repostos, né? Perdas de biodiversidade, a grande pergunta que hoje a gente faz falando em biodiversidade do solo, tá? Quanto se pode perder? E isso é um dos alvos nossos, inclusive, de estudos ali no CAV, né, de pesquisa. Mas, com certeza, há muitos dados já a nível, inclusive, internacional, mostrando que as perdas de biodiversidade têm efeitos nas questões ambientais, na qualidade ambiental, mas tem efeito também na economia, na produtividade dos ecossistemas, e tem efeito também, inclusive, sobre a saúde humana. Quando nós falamos em perdas de biodiversidade, nós temos associado a essa ideia
a ideia de perdas de funções ecossistêmicas. Por quê? Porque esses organismos do solo, eles desempenham inúmeras funções que afetam aquilo que está acima do solo, né? A produção das plantas, né? A produtividade, né? Dos vários sistemas que nós temos. Caiu a apresentação aqui? Sim. Alô? Ela saiu, professor, tem que voltar. O que deu aqui? Vou tentar de outro jeito, então. Tá voltando, voltou. Voltou? Vamos botar Ok. aqui no modo apresentação. Estranho ter caído, né? Então, voltou agora, gente? Tá ok, pode continuar. Tá na primeira página. Sim, vamos ter que retomar aqui. Então, quais são as ameaças que nós temos, né, à qualidade do solo e que geram essa perda de biodiversidade e todos os serviços que esses organismos do solo ofertam para nós, ofertam para a sociedade humana, né? Então, a erosão, diminuição da matéria orgânica, compactação do solo, perda da própria biodiversidade, né, nesse processo, seja por poluição, inundações, salinização, quando há excesso de sais que entram nesse solo via deposições de, às vezes, excessiva de adubo, e assim por diante. E a própria contaminação local ou difusa, né, do solo por contaminantes, via acidentes ambientais, derrame de óleo, contaminação por metais, resíduos industriais, etc. Então, quando nós olhamos para o solo como um ecossistema, um ser vivo, uma entidade viva, né, vamos dizer assim, certo? Nós temos que pensar que esses organismos que estão ali, eles não estão ali fazendo nada, né? Eles estão ali realmente, claro que pensando na sobrevivência, na reprodução deles, mas, ao mesmo tempo, exercendo uma série de funções importantes, tá? E conectando, né, inclusive, funções, processos e ecossistemas. Então, o que nós precisamos proteger? Pense bem, né? Há uma série de serviços que estão listados aqui: sequestro de carbono, purificação da água, regulação do clima. Você sabia que isso tem a ver com a biodiversidade do solo? Ciclagem dos nutrientes, né? A liberação de nutrientes para as plantas, o habitat para os organismos, obviamente é um local onde os organismos crescem, regulação de enchentes, né? Recursos genéticos, por exemplo, para farmacêuticos. Você sabia que a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo, que foi descoberto pelo pesquisador americano chamado Oxman, em 1942, início da Grande Guerra Mundial, ele estava estudando um fungo do solo chamado do gênero Penicillium, e ali ele descobriu esse antibiótico penicilina. Isso deu o Prêmio Nobel da Paz para ele, e mudou a história da humanidade, porque é ali que se começou o uso dos antibióticos. Então, esses recursos genéticos que nós temos no solo, advindos desses micro-organismos, são extremamente importantes, né? A streptomicina é outro antibiótico também que vem de um grupo de organismos chamado Streptomyces, né? E outros serviços, inclusive culturais, que a gente fala, né? Que eu vou, digamos agora, fazer um destaque. Eu quero ligar essa ideia da biodiversidade ao conceito de serviços ecossistêmicos, porque isso é algo que é bastante recente e é uma maneira de nós valorizarmos a biodiversidade. Antigamente, né, quando eu comecei a estudar, a gente falava em biodiversidade, e quando a gente defendia a biodiversidade, né, o pessoal achava que isso era coisa de ecochato, né, esse pessoal é muito ecológico e não sei o quê. Mas hoje, com esse conceito de serviços ecossistêmicos, nós começamos a passar para a sociedade a ideia de que essa biodiversidade está ligada
a serviços importantes para a humanidade que não podem ser perdidos de vista e que precisam ser valorizados, inclusive tendo um valor econômico. Tá? Então, o conceito de serviço a ecossistemas, né, é esses que está aqui, são benefícios que nós obtemos dos ecossistemas, e aqui no caso, olhando para o solo como um ecossistema, o solo oferece uma série de benefícios diretos e indiretos de suporte à vida no planeta e de suporte à vida humana. Essa preocupação com o solo começou lá em 400 anos antes de Cristo, aqui, quando Platão já falava que o desmatamento causava erosão e seca das nascentes. Na década de 40, né, falando um pouquinho de história agora, se começou a ligar a dependência da humanidade a este capital natural, que é o solo. Certo? E nos anos 70, então, começou a trazer para dentro da ideia de serviços ambientais este meio que é o solo, né? E em 80, então, é que se cunhou o termo serviços ecossistêmicos ou serviços de ecossistema e que eu passo a descrever para vocês, né? Há uma publicação que trabalha muito essa questão das degradações dos ecossistemas e o bem-estar da humanidade. Ela saiu em 2001, né? E esse projeto começou na Europa e ele tem se alastrado pelo mundo. Quais os serviços que nós temos? Nós temos serviços de regulação, tá? Por exemplo, polinização, dispersão de semente, regulação de pragas e doenças, clima, água, qualidade do ar, riscos naturais. Muitos desses serviços que nós nos apropriamos, que tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com qualidade da água, tem a ver com polinização das plantas, com dispersão de sementes, né? E muitos desses estão diretamente ligados ao solo. Inclusive, muitos bioinsumos hoje, inoculantes, são usados para controle de pragas, né? Para regulação de pragas e doenças, tá? Na lavoura, né? E até mesmo dentro de casa, né, nos jardins, e também para a saúde humana. Você sabia que a ivermectina, o princípio dela ativo, claro que hoje ela é produzida sinteticamente, mas a ivermectina que está em alta aí, ela foi descoberta estudando um micro-organismo do solo que se chama Streptomyces ivermectis. Então, você veja que dali a gente tirou a ivermectina, que é usada no mundo todo, a partir de um estudo. Isso nós chamamos de bioinsumo, né? Tá? Nós temos provisão, também serviço de provisão para a humanidade, claro, a comida, as fibras, né? Madeira, combustível, recursos genéticos, são serviços importantes que os ecossistemas nos dão. Obviamente, o solo ele não está diretamente ligado ao serviço de provisão, mas ele dá suporte a toda essa produção primária, todos esses serviços de produção que nós temos aqui, as plantinhas, as florestas, as pastagens, etc. Né? Senão estaria tudo aonde? No suspenso no ar, não daria, né? E nós temos também serviços culturais, onde o solo também tem o seu valor. É muito interessante isso, né? Serviços culturais, espirituais, valores religiosos, estéticos, né? Valores de ecoturismo, né? De sistemas educativos, herança cultural. E é bem interessante, né? Você está vendo aqui uma pessoa nessa figura caminhando numa trilha na floresta, andando sobre o solo, né? Ali no solo, por exemplo, não sei se já viram pessoas que colecionam coleópteros, besouros, né? Que colecionam alguns organismos do solo. Nós usamos minhocas para pescar, né? Então, também o solo fornece organismos que estão diretamente ligados a valores culturais. Aqui na Serra, por exemplo, o pessoal adora pescar, né? Aliás, está estressado, vai pescar. O outro serviço ecossistêmico elencado é o suporte. E aqui o solo se encaixa muito dentro desse serviço, né?
Porque toda a produção primária, a produção vegetal, que está acima do solo, é sustentada por ele, né? O solo também provê um habitat para organismos, retém água, retém carbono, recicla nutrientes, cicla água, né? Ali tem uma série de organismos que fazem controle biológico de pragas. O sequestro de carbono no solo, não sei se vocês sabiam, mas o solo é o maior reservatório de carbono do planeta. Tá? Não são as florestas. Lamento aí decepcionar o pessoal floresteiro aí, né? Obviamente, claro que as florestas têm a sua importância nisso, né? Mas o solo é um grande reservatório, né? O maior reservatório de carbono da litosfera. Tá? 60% desses serviços que eu falei para vocês ali, e muitos que estão associados ao solo, estão degradados ou estão sendo utilizados de forma não sustentável. E essa degradação, a perda de biodiversidade, a perda desses serviços que os organismos do solo oferecem, geram danos indiretos, né? E às vezes até diretos sobre a espécie humana, representando aí perdas de valores naturais ou até a riqueza de um país. Então, a degradação, a perda desses serviços está atrelado, volto a insistir, a perda de biodiversidade pode crescer significativamente aqui na metade deste século, né? E isso é uma preocupação a nível mundial. Alguns serviços ecossistêmicos ligados, por exemplo, às florestas, né? Sequestro de carbono, regulação de clima, fonte de material genético, controle biológico, né? Alimento, aqui pesca, caça, produtos farmacêuticos, recreação, turismo, valores culturais, erosão, enchente, sedimentação. As florestas oferecem um tamponamento muito grande nesse sentido, e todas elas têm a sua associação, todos esses serviços, com o solo e com a sua biodiversidade, dando suporte. Então, há um mundo complexo debaixo dos nossos pés. Quem é que fica olhando para onde pisa? Tem gente que adora matar aranha, não pode ver uma aranha que mata. Não pode ver umas lesmas, né? Chuta, joga fora. Mas todos esses organismos desempenham funções importantíssimas. Tá? Obviamente que você não vai ficar cultivando aranha dentro de casa, né? Aquela aranha marrom é perigosa, mas a aranha de jardim, por exemplo, não oferece risco quase nenhum para a gente, né? Pelo contrário, a tendência é que esses organismos fujam, né, na presença da gente. E esse mundo que é o solo, né, é composto por diversos organismos que eu gostaria agora de estar falando um pouco sobre essa biodiversidade. Então, nós temos aqui organismos que fragmentam a matéria orgânica, aqui em cima, a palhada, organismos que decompõem os fungos e as bactérias. Nós temos organismos que são engenheiros, você sabia? Eles não usam aquele capacetinho amarelo, mas eles são engenheiros. Por exemplo, as minhocas são engenheiros, elas fazem buracos, canais, por onde a água desce e é drenada. Isso ajuda muito, por exemplo, questões de problemas de chuva, né, de acúmulo de água, esses transbordamentos, essas inundações que nós temos, né, principalmente nos centros urbanos, se dá por causa justamente que o solo urbano perdeu as suas características e a sua biodiversidade natural, né, perdeu muitas das suas funções, e, por exemplo, uma delas é a regulação hídrica, né, porque o solo bem estruturado, né, com esses canais que esses organismos fazem, o escoamento de água vai muito melhor, né? Então, predadores que fazem controle biológico de patógenos, decompositores e até organismos simbiotróficos, ou simbiontes, que formam associação com plantas, né, ajudando as plantas no crescimento. Então, aqui uma foto de uma enormidade de organismos, alguns talvez vocês conheçam. Aqui nós temos o tatu-bola, tem a lacraia, tem minhoca,
Tem cogumelos, né, que representam os fungos no solo. Então, muitos desses organismos que nós pisamos, né, e às vezes desprezamos. Isso nós precisamos resgatar. Louis Pasteur, o grande pesquisador francês, pai da microbiologia, ele dizia que o papel dos infinitamente pequenos é infinitamente grande, e essa é uma grande realidade. Tá? Se não houvesse decomposição, que é feita por nossos organismos do solo, o mundo seria um lixão. Estaria tudo acumulado, não teria ciclagem de nutrientes, e a gente estaria, né, com o mundo com outra cara. Então, vejam a importância de todo esse conjunto de organismos, né, e não pensem que tem coisa aí sem função. Todos têm a sua função. Se nós olharmos numa pirâmide biológica, né, que representa uma cadeia trófica aqui, nós temos, por exemplo, lá embaixo as bactérias, os protozoários e os fungos, que servem também, são decompositores, né, mas que servem também de alimento para colêmbulos, ácaros, nematóides e assim por diante. Então, toda esta relação aqui de cadeia alimentar é, né, sustentada por essa biodiversidade e, obviamente, sustentando inúmeras funções. Então, veja bem, né? Quando nós começamos a entender isso, nós vamos dando valor ao solo. Você alguma vez fez lá na sua escola um dia de celebração ao solo? Geralmente a gente faz o dia da árvore, o dia da água, mas o solo, ele é o primo pobre nisso tudo, né? Nós precisamos resgatar o valor do solo e da sua diversidade, da diversidade desses organismos, né? Então, sendo esse sistema biológico dinâmico, né, a manutenção e a sobrevivência dessas comunidades biológicas influenciam diretamente as comunidades vegetais e até os animais terrestres. Bom, vou falar um pouquinho sobre alguma classificação aqui, quem sabe vocês possam até melhorar e usar isso em sala de aula, né? Nós, quando falamos em micro-organismos, nós estamos falando basicamente em bactérias, fungos e algas. Quando nós falamos em fauna edáfica, são organismos do reino Animalia, né? Então, normalmente são artrópodes, são insetos, né? São anelídeos, são minhocas, né? Oligoquetas, são moluscos, né? O caracolzinho, a lesma e assim por diante. Tá? Então, aqui tem fotos, né? A microfauna, que tem tamanho microscópico, certo? Aqui tem protozoários, né? A mesofauna, que tem, por exemplo, a foto desses bichinhos brancos aqui, é um colêmbulo, que está diretamente associado ao processo de acelerar a decomposição da matéria orgânica no solo, e os ácaros, que também têm funções diversas, entre eles predação. As minhocas, famosas minhocas, e aqui o famoso rola-bosta, que é o besouro, né, que coloca os seus ovos numa bola de esterco e enterra. Ao enterrar, ele está incorporando matéria orgânica, né? Então, esses organismos, como, por exemplo, o rola-bosta, que enterra a matéria orgânica, as formigas, né, que não tem... A gente sempre acha que formiga é ruim, mas as formigas, elas fazem galerias também, elas interagem com outros organismos da cadeia trófica, são extremamente importantes nesse processo de movimentação da matéria orgânica, os cupins e as próprias minhocas. Então, nós chamamos esse grupo de organismos aí, na macrofauna, de engenheiros do ecossistema. Vocês vejam nessa foto aqui, as minhocas formando galerias. E na foto da direita, você tem umas bolinhas aqui, que são pellets fecais, ou coprólitos de minhocas. É cocô de minhoca mesmo, tá? E esse coprólito aqui, ele é atacado, né, pelas bactérias e fungos, então ele é um substrato, né, para decomposição também.
e ajuda muito no processo de manutenção da estrutura física do solo. A macrofauna, então, é muito rica, gente. Nós temos desde escorpiões, pseudo-escorpiões, aranhas. Quem não conhece aí a paquinha, né? Que dá muito nas hortas, a lesma, os coleópteros, né? E assim por diante. Há um grupo enorme. O tatuzinho, que já não brincou com tatu-bola. Eu brincava muito com tatu-bola na minha infância, né? O tatu-bola, o grupo dos isópodas, ele também tem uma função de trituração da matéria orgânica muito importante. Então, nós estudamos esses grupos, mas nós queremos que esses grupos cheguem na escola, né? Esse conhecimento chegue na escola, para que também possa ser acessado e valorizando, então, essa biodiversidade. Vamos falar de minhoca, né? Geralmente, quando a gente pergunta, fale de organismo do solo, todo mundo corre na frente dizendo, minhoca, né? Então, a primeira coisa que o pessoal tem na cabeça é minhoca. Nunca vi, né, tanta minhoca na cabeça, né? Bom, minhoca faz parte da macrofauna. Existem diferentes tipos ecológicos de minhoca. A gente diz assim, se tem minhoca, o solo é bom. Pera lá. Tem minhocas que têm funções diferentes. E, às vezes, se eu tenho muita minhoca só de um tipo, eu posso ter perdido outras funções importantes que os outros tipos de minhocas estavam fazendo. Então, nós temos minhocas epigeicas, elas habitam lá na camada superficial do solo, são aquelas minhocas coloridas, bem vermelhas, azuladas, puladeiras, aquelas minhocas pequenas, né? Que pulam bastante, que geralmente quando você faz ali uma composteira em casa, elas estão bem ali em cima, né? Comendo os detritos já diretamente e são muito ativas. Nós temos minhocas que são chamadas dianésicas, elas se movimentam verticalmente no solo, trazendo a matéria orgânica de cima para baixo e fazendo canais. Essas minhocas são muito importantes na formação de canais. Se eu perder, né, esse grupo aqui, eu perco os canais, né, e fico só com as minhocas lá de cima, que decompõem a matéria orgânica, né? Então, vocês vejam a importância da diversidade, também a nível de grupos, como o grupo da minhoca. Nós temos as espécies endogeicas, essas são as principais responsáveis aí, por exemplo, pela agregação do solo, estabilização da matéria orgânica. Essas minhocas nunca saem do solo, você não vai achá-las na superfície, né? A não ser que o solo inunde, aí elas tendem a fugir e muitas vezes vir para cima. Mas não é normal. Elas gostam de ficar lá dentro. Aqui é uma foto mais em detalhe de um coprólito, né? Um coprólito de minhoca, às vezes, chega a dar aí da largura do teu dedo indicador, né? Então, podem ser pedras fecais grandes. Vou passar um videozinho aqui, só para vocês verem. Do lado esquerdo, vocês têm um material, uma palhada aqui, uma serrapilheira, sem esses bichos. E do outro lado, com os bichos do solo, tá? Com os micro-organismos e a fauna. Olha só o que acontece. Estão vendo a movimentação de organismos, inclusive de minhocas subindo, há outros trituradores ali em cima trabalhando, né? E fazendo o quê? Fazendo com que esse material diminua, né, a partículas menores, e essas partículas menores, então, são mais facilmente atacadas por fungos e bactérias que vão liberar os nutrientes para as plantas. Fantástico, né? Vou deixar o vídeo chegar até o fim, né, para vocês perceberem. O outro lá está sem esses organismos. Então, imagine um solo sem essa atividade. Certo? Por que as acículas, por exemplo, de pinos, muitas vezes se acumulam tão grande? Obviamente que tem a ver com o plantio florestal do pinos, mas também tem a ver com a qualidade da matéria orgânica. Então, a qualidade da matéria orgânica também define a velocidade com que esse material é processado, né? Então, não só no pino, mas em outras florestas, a qualidade desse material também define a ação das minhocas, não só das minhocas, dos organismos no geral, né? Aqui a gente vê mais facilmente as minhocas, mas tem tatuzinho ali, né? E outros organismos. Certo?
Vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, que mostra claramente que essas minhocas que estão dentro dos solos endogeicas, elas fazem a mistura do solo, da matéria orgânica no solo, melhorando a qualidade dele, inclusive facilitando, favorecendo o crescimento das raízes. Ok? Ó, estão vendo a formação dos canais aí, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, não? Porque a minhoca não faz esse tipo de barulho. Vocês vejam que tem canais de descida, canais laterais. Fantástico, né? Você já pensou que você pode fazer, inclusive na escola, um minhocário com esse tipo de abordagem, né? Para que também possa ser observado, né, esse tipo de processo. Então, além das minhocas, né, e desses engenheiros do ecossistema, nós temos também outros organismos que são predadores, como a lacraia, as formigas, as aranhas, né, que são muito importantes também para o equilíbrio biológico dos sistemas. Veja bem, de onde é que vêm as pragas? Onde é que vêm, né, as doenças nas lavouras? Vêm de organismos que se proliferaram demais porque perderam aqueles predadores deles naturais. Então, isso é um conceito importante, né? Esse desequilíbrio existe, não porque praga virou praga de repente. Muitos desses organismos viram pragas, eles tinham funções, né? Mas eles perderam o controle, né? Então, se tornaram aí populações enormes deles, porque nós perdemos os predadores, os parasitas. A mesma coisa, outro grupo aqui, que são os saprófagos, que se alimentam de matéria orgânica morta, e os necrófagos, que se alimentam de cadáveres, né? Que aceleram a decomposição da matéria orgânica. Então, esses transformadores da liteira e da palha, né, consomem, né, deixam fezes ali naquele lugar, disponibilizam matéria orgânica, ciclam nutrientes e inclui esses grupos aqui, né, abaixo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre como a gente coleta esses organismos do solo, acho que ainda tem algum tempo, né, até para que vocês possam, de repente, pensar em usar isso na escola. Nós temos, tá, um manual de identificação de bichos do solo para ser usado nas escolas. Nós podemos disponibilizar isso. Quando as crianças vêm nos visitar ali na UDESC, ou quando nós vamos até as escolas, nós levamos esse manual, nós podemos coletar bichos e eles podem identificar esses organismos e aprender também qual a função de cada um. É isso que a gente faz, né? Valorizando essa biodiversidade. Então, uma maneira é você usar um cilindro, esse aqui é um cilindro de inox, mas pode ser, por exemplo, um tubo, né? Um tubo desse de conduíte, né? Mais largo, de 5 centímetros, que você pode cortar ele e bater ele no solo, enterrar, pegar aqui esse cilindro, colocar debaixo de improvisa um funil, pode comprar um funil aí, esses funil que se usa em casa, coloca uma lâmpada em cima, como vocês podem ver na figura A, aqui de baixo, tem um funil, uma lâmpada e embaixo um potezinho com água, onde você recolhe. O bicho, quando você joga calor na parte de cima desse core, ele tende a descer e aí, passando pelo funil, ele cai no pote e a gente tem aqui, vocês estão vendo aqui, uma enormidade de bichos que aparece que a gente pode olhar numa lupa, pode ser uma lupa de mão, né, se você tiver uma lupa na escola, e até chegar a brincar aí de identificação de alguns grupos desses organismos. Uma outra forma também, a gente usa um quadrado de 25 por 25, e ele tem uma aba que enterra no solo, né, em torno ali de 10 centímetros de profundidade, a gente bate aqui em cima com um toco,
E aí a gente tira esse quadrado de solo, que nós chamamos de monólito, botamos numa bandeja e, por catação manual, pegamos os organismos da macrofauna, essas minhocas, besouros, larvas, né, de moscas, de coleópteros. Aí dá para pegar muita coisa, e é muito legal também de fazer essa atividade com as crianças, elas adoram colocar a mão na terra, né? E, ao mesmo tempo, começar a ter esse contato com essa diversidade e essa vida. E um outro método também, um terceiro método de coleta, é esse aqui das armadilhas de queda. Esse é muito legal, muito fácil de trabalhar. Pega um vidro de conserva com um trado ou com, né, um outro material, uma pá, você pode fazer um buraco, colocar esse vidro, ajeita aqui ao redor dele, né, põe ele na superfície, né, a boquinha ali na superfície do solo, ajeita, né, dá uma camuflada, e dentro dele tem uma água com detergente, tá? E aí o que acontece? Os bichos que circulam aqui por cima na sua horta, lá no seu pasto, lá no seu quintal, né, ou lá na escola, no espaço que tiver, eles caem aqui dentro. Aí depois de 2 dias, no máximo 3 dias, você pode recolher esse frasco, jogar numa peneira, uma peneira qualquer, peneira dessas de casa, né, lavar bem, e aí você tem também um grupo de organismos de tamanho bastante grande, né, que são esses organismos que circulam por cima do solo, na palhada, na liteira, e que podem ser observados. Então, essas abordagens podem ser levadas para a sala de aula tranquilamente, né, como uma atividade extra, né, e as crianças sempre gostam de ir para o ar livre, né, e botar a mão na massa, né? Nós temos percebido isso nas nossas intervenções. Eu acho que eu estou voltando. Desculpa. Uma outra forma de coletar minhocas, né, além daquele bloco de solo que a gente tira do solo, a gente pode jogar, por exemplo, uma solução de formol. Existem até equipamentos mais sofisticados de choque elétrico, não aconselho isso, né, para usar numa escola, mas, por exemplo, jogar uma solução forte de formol, né, faz com que as minhocas subam. Tá? Por fim, uma outra brincadeira legal que a gente faz para ver a parte de decomposição da matéria orgânica é colocar a matéria orgânica dentro de saquinhos de filó, com maior ou menor abertura, e deixar ali ao longo do tempo. O que a gente faz aqui? A gente pega esse saquinho e deixa ali ao longo do tempo, pesa inicialmente, pesa depois, e aí a gente pode verificar justamente o processo de decomposição dessa palhada, tá? Então, você pode manter ali por algumas semanas e ir pesando, né, ou ir mostrando, vendo a mudança no volume, né, que ocorre ao longo dessa atividade, né, é uma medida de atividade que a gente usa, chama litter bags, ou, né, são sacos, né, que são colocados no litter, né, na liteira, tá? Essas bolsinhas aqui, é muito legal de usar, certo? Bom, todos esses micro-organismos e macro-organismos aqui, toda essa micro-organismos do solo, fungos, bactérias e toda a fauna edáfica que eu falei aqui, os engenheiros, os predadores, os trituradores, né, os decompositores, todos esses que desempenham funções importantes ecossistêmicas, estão ligados, né, àqueles serviços que eu falei, sequestro de carbono, decomposição da matéria orgânica e outros serviços, eles precisam ser protegidos, gente. Tá? A gente, às vezes, protege a baleia, protege o mico-leão-dourado, mas a gente, né, não dá valor para esses organismos que estão aqui no solo. Porque quando nós protegemos a biota, nós protegemos as funções que elas executam, mantendo, então, a qualidade desse solo. Então, nós usamos vários organismos desses como indicadores de qualidade do solo, né? Nós classificamos eles por tamanhos, nós temos um projeto com a Clabin que nós estamos fazendo ali junto com a Camila, né, a doutoranda, onde nós estamos identificando
grupos desses de organismos da microflora, da microfauna, da mesofauna, da macrofauna, como indicadores de mudança de qualidade, ou perda de qualidade, ou melhoria da qualidade na recuperação das áreas degradadas. Então, esses grupos funcionais chaves são nosso alvo de estudo, né? E tem alguns, como as minhocas, por exemplo, né, que são extremamente importantes. Aqui é um dado de um estudo que a Camila está, doutoranda nossa, ela está fazendo, onde ela percebe aqui são percentagens de alguns grupos de organismos em várias áreas aqui, tá? Área 4, PIN 4 é área de pinos e área de recuperação, de regeneração, né, depois do corte do pinos. E é muito interessante, né, que nós vamos olhando para a mudança na estrutura da comunidade. Isso aqui são grupos diferentes, as cores diferentes representam grupos de organismos diferentes, né? E à medida que isso vai mudando, nós vamos linkando, vamos relacionando com os grupos funcionais, transformadores da serrapilheira, predadores, engenheiros de ecossistema, e com as funções chaves, e depois com os serviços ecossistêmicos. Isso é só, né, por curiosidade, né? E aí nós temos aqui também, isso aqui foi uma tabela que foi gerada por uma colega nossa, a Barthes, né? A Marie Barthes, que ela fez um estudo no Paraná, em diversas áreas agrícolas de plantio direto, e ela chegou nessa tabela de classificação da qualidade dos solos, com base nas minhocas, como um grupo indicador que eu estava falando. Mas olha só que interessante, número de minhocas por amostra de solo, número de minhocas por metro quadrado, número de indivíduos por metro quadrado, e as espécies de minhocas. Então, não basta só ter minhoca. Um solo agrícola aqui, né, excelente, é aquele que tem mais de 8 minhocas por amostra, mais de 200 minhocas por metro quadrado e mais de 6 espécies de minhocas, 6 tipos de minhocas. Um bom fica entre 4 e 8, 100, 200 e 4 a 5. Um solo pobre, ele tem menos de uma minhoca por grama de solo, ou menos de 25 por metro quadrado, e só uma espécie. Então, ter só uma espécie também representa, né, ou seja, representa a perda de biodiversidade com efeitos sobre a qualidade do solo e sobre a produtividade das lavouras, por exemplo, nesse caso, em cima, né, desse solo. Então, esses são os tais bioindicadores. Nós também trabalhamos com fungos, né, e um fungo muito importante é um fungo que forma uma simbiose chamada micorriza. Tá? E esses fungos também, eles penetram o sistema radicular da planta, não são patógenos, eles, digamos, são fungos que ajudam a planta, e a planta tolera eles, a planta dá carboidrato para o fungo, e o fungo traz nutrientes para as plantas. Mas as hifas desse fungo, na figura aqui, vocês estão vendo um emaranhado de coisas brancas saindo do solo aqui, não é raiz, são hifas fúngicas. Em 1 grama de solo, nós podemos ter aí de metros até quilômetros de hifas desses fungos. E essas hifas, elas ajudam na absorção de água, na translocação de nutrientes para a planta, elas ajudam na agregação do solo, elas são fonte de alimento para essa outra biota que está ali, né? Então, alguns desses fungos produzem antibióticos, né, que regulam os patógenos, está associado com a agregação do solo, uma série de funções importantes, por isso que também os fungos micorrízicos arbusculares e a sua simbiose são um grupo chave indicador nos nossos estudos. Caminhando para o fim, só queria fazer destaque, né, a algumas ameaças que nós temos aí, né, o uso intensivo desse solo, a perda de matéria orgânica, quando muitas vezes eu tiro a serrapilheira, né, eu raspo o solo, às vezes a gente está achando que está limpando o solo, mas a gente está tirando material orgânico que vai sustentar essa vida do solo, gente, ela é altamente dependente de carbono, de material orgânico, de entrada de material orgânico.
né? Eu posso ter perda de habitat por erosão, né? A degradação do solo, a contaminação do solo, né? Colocando lixo lá, colocando, às vezes, alguns resíduos, né? Que não são adequados, né? A compactação, a erosão, as mudanças climáticas afetam muito o solo, gerando seca, gerando inundação desses solos e também espécies invasoras, né? Plantas e organismos que invadem o solo e que podem gerar desequilíbrio naquela biota nativa. Então, tanto a poluição como a contaminação, né, têm efeitos muito grandes, né? Nós temos aí, por exemplo, contaminações por derrames de óleos, os pesticidas, nós estudamos muito aqui no CAV, né? O efeito dos pesticidas sobre esses organismos e dos metais pesados. Nós temos, inclusive, estudos, né? E tem até práticas que a gente pode fazer com as crianças para mostrar o efeito disso sobre os organismos. Por exemplo, a contaminação do solo pode gerar fugas, minhocas fogem. Se eu aplicar no solo, de repente, um dejeto animal em excesso, fertilizante em excesso, né, ou um resíduo aí que não é adequado, eu posso gerar fuga. Por exemplo, as minhocas se mandam, né? Os tatuzinhos, quem consegue caminhar se manda, né? Quem não consegue fugir, morre, né? Ou diminui a sua população. Tá? Então, o preparo do solo também afeta muito, né? A manutenção da palhada é muito importante, é algo que hoje na agricultura a gente preconiza, né? O plantio direto é manter a palhada sobre o solo. Então, o cultivo convencional está cada vez mais em desuso e nós estamos trabalhando cada vez mais com o que se chama de plantio direto, onde a palhada é mantida sobre o solo, né? A adição de adubos orgânicos também é uma abordagem que favorece essa biota no solo. A adição de pesticidas, esses pesticidas, eles controlam a peste, mas eles também afetam organismos que não eram alvo, como, por exemplo, as minhocas. E uma outra prática que se usa muito aqui para cima, que é a queimada, o fogo, né? A gente brinca, né? Diz que o pessoal aqui adora aplicar fósforo, né? Mas não é fósforo adubo, é fósforo, tacar-lhe fogo mesmo, né? Então, o fogo, ele tem um efeito, se por um lado ele melhora o rebrote, né? Consome aquela palhada grossa, mas por outro lado, ele tem um efeito muito grande sobre a biota do solo, toda essa biota que eu falei até agora. Inclusive afetando nas camadas mais superficiais, né? Os coleópteros, os besouros, as minhocas e assim por diante. Tá? Além disso, né? O próprio fogo também pode gerar problemas de erosão e, às vezes, também uma lavoura mal feita, né? Lugares onde foram retirados, por exemplo, lugares as canhadas que a gente fala, onde foi retirada a mata, isso pode gerar também problemas sérios de erosão. Então, eu gostaria muito de agradecer a Klabin, a parceria. A Klabin é nossa parceira no programa Sustenta, que é o programa de extensão da UDESC, que procura trabalhar com as escolas, formar professores, dar cursos, né? Nós fazemos uma série de intervenções, organizamos todo ano o Dia Mundial do Solo, junto com o pessoal do solo na escola. Na verdade, nós somos o mesmo grupo, né? São só 2 projetos diferenciados dentro da UDESC, mas que trabalham conjuntamente, tá? E a Klabin tem sido nossa parceira, né, e nos tem apoiado, inclusive também em projetos, né, de doutorado, e nós agradecemos muito o convite e agradeço a paciência de vocês, né? Aqui tem algumas pessoas que são parceiros, né? O Ecosolo é o símbolo do nosso laboratório lá de ecologia, programa de pós-graduação nosso, aqui em ciência do solo. Inclusive, nós temos hoje biólogos da rede de ensino municipal e estadual fazendo mestrado e doutorado com a gente na área de educação em solos, tá? E eu tenho uma orientada, a Yasmin, que fez o mestrado comigo, agora está começando o doutorado, e um dos objetos de trabalho dela é montar um banco de dados e montar um aplicativo para facilitar o acesso de vocês
a essas informações e a materiais que nós temos produzido para usar com os alunos, inclusive materiais para abordagens bem lúdicas, jogos, né? Jogos de cartas com esses organismos do solo, jogos de tabuleiro, e atividades que podem ser feitas dentro da escola. Nós estamos agora organizando, né, e esse é um dos objetivos dela, doutorado, montar um banco de dados com todas as possibilidades e disponibilizar isso na internet. Quem sabe nós linkamos isso também com a página aí da Klabin, né, do projeto Caiobi, e vamos sonhando e procurando tentar instrumentalizar vocês que têm essa missão, né, essa responsabilidade tremenda de começar a formar as crianças já cedo, né, na escola. O papel de vocês é pouco valorizado na sociedade, mas eu queria deixar aqui, né, o meu reconhecimento aos professores de todo o ensino fundamental, ensino médio, né, e que realmente muitas vezes falta, né, instrumentação, e a gente quer, dentro do programa Sustenta e do Solo na Escola, está aí ajudando vocês da melhor maneira possível enquanto universidade. Tá? Muito obrigado. Com isso eu encerro a minha apresentação. Tem comentários aqui, professora. Professoras que são do interior também achando bacana as informações, né, dizendo que vão ser muito úteis, né? A professora Lilian Souza, ela comentou isso. As pessoas também comentando, ótima palestra, obrigado, tá? E aí eu, dessa forma, convido a todas aí, todos, para a gente novamente abrir o nosso áudio e fazer uma salva de palmas para o professor Osmar. Vamos lá? Obrigada.